Juliano, vamos começar por esse jogo treino. A gente não tem muitas informações, mas tem essa informação do João Vitor, né, entrando, começando o jogo, com o Vitinho sendo um falso 9. O que tu pensa disso? Cara, eu destaco três situações. Primeiro, o Alejandro, né, que... tudo bem, o Fabinho até tentou agora remendar a situação, dizendo que ele voltou e teve que fazer uma transição física de fato, mas não é nada fora do comum, foi um tempo de período de férias e faz parte de jogador, alguma coisa nesse sentido ele quis tentar remediar, né? Até Ah, porque o Alejandro vai ficar aí. Só que o Pesolano, ele é muito claro com essa situação. Tu lembra da época do Edu no Cruzeiro, né? Sim. O Edu do Cruzeiro atacante, o Pesolano chegou lá, ele tava numa condição física, ele falou, ó, tu tem que perder mais de 10 quilos até tal dia. E o Edu teve que fazer um trabalho, senão o Edu ia ser dispensado do Cruzeiro. Então, essa questão física com o Pesolano, realmente, ou tu tá dentro das condições, ou tu tá fora dos planos. Então, é diferente ver o Vitinho, né? O Vitinho que era ponta, o Vitinho que é meio que um ala, muitas vezes, ajuda muito na marcação ser esse falso 9. Mas é interessante. O João Vitor era um cara. O Vitinho até fez isso, mas foi um segundo atacante com o Ramon Dias e foi o melhor momento dele, Pois né? é. Que ele acabou realmente fazendo alguns gols que nos salvaram ano passado. E o João Vitor, cara, acho que durante esse período é um jogador que vem crescendo, acho que é uma surpresa que a gente teve, porque a gente não falava sobre o João Vitor em 25 ou de ter uma projeção dele, foi um cara que foi ganhando espaço e tá aí sendo muito bem destacado até pelo Abel em algumas entrevistas também, então ele tem esse carinho, esse apreço pelo grupo. E outro jogador que eu vi da informação também de GZH, que estava no time titular, que iniciou contra o Coritiba, é o Paulinho Paulo. E aí me surpreende, porque é um jogador que iniciou o ano como titular, perde a titularidade para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vinha sendo esse titular, só que no primeiro teste o Bruno tá fora e o Paulinho tá entre os 11 iniciais. Então me surpreendeu também essa informação dele iniciar. Talvez seja o jogador que volte. Lesão, né? E talvez esse período parado, Pode esse ser. período de intertemporada que eles estão fazendo, tenha feito o Paulinho voltar a ser uma opção pro Pesolano entre os titulares. Gustavo Prado, o Inter tem que arrumar alguém aí pra levar ele. O Gustavo Prado, cara, é inexplicável, né? Pô, olha o opção, né? O quanto a gente apostou no Gustavo. Se a gente não falava João Vitor, o Gustavo Prado, jogador de seleção de base, passou por várias categorias de seleção de base, mas chegou no profissional, nunca conseguiu deslanchar. Vai pro Ceará, acho que ele jogou meia dúzia de jogos lá. Tanto que o Ceará falou: olha, futebol português quer levar, um beijo, um abraço, pode ir, não tem problema. Mas aí essa cláusula aí é inacreditável. Eu pensei, quando eu vi a informação de GZH, eu pensei, não, deve ser uma cláusula da opção de compra. O Inter queria 6 de euros, os caras querem 4 de euros. Mas a cláusula ser a questão médica de pagar, e tipo assim, o Gustavo Prado nem tá machucado, gente. É só uma questão só uma cláusula de que pode acontecer. Então, coisas que só acontecem com o Inter. Por fim, e talvez a informação mais importante, Alan Patrick pode acabar saindo agora já. O que tu pensa disso? Eu já deixo aqui minha opinião. Sou contra a saída do Alan Patrick nesse momento, tá? Eu acho que a gente já tá com um time sem qualidade. O Alan Patrick, por mais que não tenha colaborado muito nesse primeiro semestre, é ainda um jogador que pode fazer a diferença num momento difícil. O Inter não pode se dar o luxo de sair perdendo todo mundo. Como foi o ano passado. Né? Exatamente. Já vendeu o Borré. Tá sem reposição pro Borré, por mais que eu achasse que sim, o Borré era um jogador para ser vendido nesse momento. O Alan Patrick não vai sair por um grande dinheiro, por uma... Máximo né? aí, sendo muito sincero, $2. Exatamente. Então, assim, mantenha aí o Alan Patrick pelo menos até o final do ano, porque ele pode acabar ainda fazendo a diferença. A sensação que dá desses movimentos que o Inter vem fazendo é que a gente está reconstruindo, sabe o que aconteceu no final do ano passado? O Inter quase caiu para a Série B. O que acontece se tu cai para a Série B? Reformulação. Só que o Inter está fazendo essa reformulação no meio do caminho. Exato. Sem ter caído. Então, tipo assim, é muito perigoso. É muito perigoso. O Alan Patrick pode estar no final de ciclo, ele não se encaixa nesse esquema do Pesolano. O Pesolano já tentou várias vezes, mas as coisas não acontecem com o Alan Patrick. Mas tu tem a certeza que o Pesolano vai ficar até o final do ano, né? Se diz que é o Louco Abreu, parece que vai treinar a seleção uruguaia e tudo mais. Mas e se vem o contato da seleção uruguaia, leva o Pesolano? Vem outro treinador. Será que o Alan Patrick não pode ser novamente um jogador importante para um novo treinador? Ou até mesmo ele conquistar esse espaço novamente com o Pesolano? E alternativa de banco de reserva, né? Se a gente não tem o Alan Patrick no banco, a gente tem quem para ser esse camisa 10? Não tem. Não tem. É porque o problema é a reposição também, né? Exato, tu tem que ter Eu elenco. sei que o Alan Patrick tem um salário alto.
também. Sim, tudo né? bem. Essa Mas é tu uma já questão. tirou o Borré, que tem um salário alto. Exato. Não dá pra se desfazer de todo mundo também, gente. Não Porque dá. o ano passado ele tem que servir de exemplo, né? Claro. E aí a informação que se tem é que para trazer uma posição para o Borré, o valor que o Fabinho tem à disposição é de 3 a 4 milhões de euros, de dólares. Pô, Vai trazer que um cara da atacante tu vai qualidade. trazer com esse valor, tipo assim, que vai solucionar teus problemas. Então é bem difícil, é bem complicada essa situação financeira do Inter, né? Que do mesmo jeito Sim. que o Grêmio ele passa por Sim. atrasos, o Inter foi lá, parcelou o 13º e não conseguiu honrar o compromisso do 13º com os caras, parcelado Cara, que ainda. fase da dupla. Não, eu acho que a gente tem... É uma lambança a dupla Grenal. E dá pra fazer essa analogia com a seleção brasileira, né? A gente vem de alguns ciclos aí que a gente não consegue encaixar. Nem Inter, nem Grêmio, só remando contra a maré. É diferente de outros times do centro do país. Parece que as coisas não estão engrenando nesses